Você já ouviu falar no dragão marinho de Game of Thrones? Ou melhor, nos dragões marinhos dessa história aí do universo de Game of Thrones? Sim, dragões que vivem na água mesmo, no mar, e não nos céus, e que podem ser ainda mais perigosos do que os que estão nos céus, porque eles podem ser bem mais traiçoeiros, mais difíceis de detectar. E especificamente um desses dragões, existe uma lenda e uma história muito importante sobre eles, ligada a uma família de Westeros ali, que existem brechas para que tragam algo sobre isso nas séries, até mesmo no presente, na história, ainda exista algum dragão assim. Você quer saber como? Cola aqui nesse vídeo que eu vou explicar. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo aí de Game of Thrones, também sobre House of the Dragon, né, a gente vai falar muito sobre dragões, e assim, se fosse pra ter uma aparição e tudo mais, o melhor ponto que se encaixaria desse tipo de dragão que eu vou falar aqui é na série House of the Dragon. Dragões marinhos, né, esse é um tipo de dragão que a galera geralmente esquece, muitos nem sabem da existência de uma história sobre isso. E nesse vídeo vamos trazer, vamos explicar, porque é bem interessante, mas antes não se esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal se você não quer perder nada sobre esse universo aí. E é o seguinte, né, quando a gente pensa em dragões e criaturas mágicas aí desse universo de Game of Thrones, a gente pensa principalmente em primeiro lugar nos dragões aí dos Targaryen, que a gente vê muito desde a série principal Game of Thrones, e agora em House of the Dragon muito mais. As criaturas que podem ser pequenas ou muito gigantes, que cospem fogo, né, então podem condenar qualquer construção, pessoa, tropa, animal, qualquer coisa do tipo, voam, tem uma velocidade muito grande, e independente mesmo do tamanho, é um perigo, né? E é assim que a gente conhece os dragões da história. Fora que a gente nem conhece todos os dragões da história, né? Principalmente na TV, a gente não tem todos que aparecem, a gente quer ver muito o que é o maior de todos, que é o Balerion, né? Que foi o principal ali da conquista, o gigantesco. Mas e se eu te falar que nessa história do universo de Game of Thrones existem dragões que dominam os mares ao invés dos céus? Isso mesmo, dragões marítimos, pois é. Ou dragões marinhos, se você quiser falar da melhor forma. Criaturas com visual bem semelhante aos dragões que a gente vê em Game of Thrones, mas que saem ali dos mares, que dominam os mares. E toda essa história, ela já foi citada, né, na história de Game of Thrones, muito como uma lenda, principalmente por conta de um desses dragões marinhos gigantescos, chamado Naga. N-A-G-G-A, basicamente isso. Pois é, primeiramente vamos explicar de onde vem essa história, como é que é essa lenda, e depois a gente vai chegar no ponto sobre a atualidade do universo de Game of Thrones, principalmente na TV, se algum dia eles podem trazer isso como um atrativo pra TV, porque seria algo muito chamativo, né? Mas vamos lá, aos poucos. Primeiramente, pra explicar de onde vem essa história, eu quero trazer esse local aqui, essa imagem, esse esboço desse local conhecido, do mapa aí de Game of Thrones, que são as Ilhas de Ferro, a sede da casa Greyjoy, que é uma casa muito poderosa no quesito marítimo, né? Assim como em House of the Dragon a gente vê os Velaryons, que são muito potentes e tudo mais, assim, nessa época já existiam os Greyjoy, que se eu abrir o mapa aqui, né, principalmente quando a gente pega os eventos ali de House of the Dragon que a gente vê recente e tudo mais, aqui tá Driftmark, a Casa Velaryon, Pedra do Dragão também, Casa Targaryen, a capital, Porto Real. Se você olhar aqui, você vai ver que é um pouco mais longe. As Ilhas de Ferro estão bem mais pra cá, pra oeste, um pouco mais acima, basicamente aqui. E, inclusive aqui no mapa, você pode ver essa região aqui, ó, Naga's Ribs, né, as costelas de Naga, que tem muita referência a essa lenda desse dragão marinho gigantesco. Assim, pra relembrar melhor, né, quem veio de Game of Thrones, o principal rosto que a gente vê na TV até agora, né, nesse universo de Game of Thrones, representando a casa Greyjoy, que tem uma história mais focada, é o Theon Greyjoy, que vivia lá com os Stark. Depois tem uma trama muito pesada, complicada, ele se lasca, mas num nível gigantesco na história de Game of Thrones, mas ali mostra muito. Ele voltando às Ilhas de Ferro, explicando mais sobre eles, um pouco da mitologia, inclusive sobre como eles são referidos, né, como os Homens de Ferro. E sim, basicamente, né, voltando ao dragão marinho, Naga, né, os Homens de Ferro, eles reverenciam muito essa criatura na história, vendo nela um símbolo de poder e da sua conexão com o mar, né? Como eu disse, assim como os Velaryon, eles são outra família, outra casa ali de Westeros com uma conexão forte com o mar, só que com aquele mar mais a oeste. E aí, assim, a gente aprofunda um pouco mais a partir daí, né, sobre a história desse dragão marinho. De acordo com a mitologia deles, inclusive, a maior criatura que o mundo já viu, que não teria nenhuma outra criatura maior do que esse dragão até hoje. Existem diversas ilustrações e referências exatamente, porque a gente não tem na TV em si como é que é esse dragão, nunca apareceu em nenhuma das séries, mas é dito que esse dragão reinava sobre os mares muito antes dos homens chegarem às Ilhas de Ferro. E é dito também, aí se conectando com aquele ponto que eu falei lá no mapa, tá aqui, ó, Naga's Ribs, né, as costelas de Naga, uma região ali das Ilhas de Ferro. Sobre isso, é dito que os ossos de Naga eram tão grandes que após sua morte, né, na época que os Homens de Ferro foram escolher o seu rei, os ossos foram utilizados para formar o telhado, né, a cobertura
abertura ali do primeiro salão em Velha Wick, onde os Homens de Ferro se reuniram para escolher o seu rei. Basicamente, por essa ilustração aí, você consegue entender mais ou menos a parte das costelas, tudo aquilo, um negócio gigantesco. Só que isso, ó, bem no passado, na história ali dos Homens de Ferro, né? Bem nos antecedentes da família Greyjoy. E falando sobre passado, pra você ter ideia de onde essa lenda, essa história dessa criatura tá ligada, tá muito ligada ao Rei Cinzento, que é uma das figuras mais reverenciadas ali dos Homens de Ferro, né? Que dizem que o Rei Cinzento teria vivido por mais de 1000 anos, que era descendente dos deuses, que era um herói e muita coisa, então muita coisa assim de deuses. É um negócio muito antigo mesmo na história. E a história dos Homens de Ferro conta que foi ele mesmo que matou o Naga utilizando uma arma feita da tempestade, possivelmente um raio ou alguma coisa do tipo, utilizando uma magia antiga, né? Que a gente sabe muito que nesse universo de Game of Thrones é repleto de magia antiga, principalmente no passado, né? A gente fala muitas vezes sobre os dragões dos Targaryen, né? A questão da Valíria, tem muita coisa sobre a Valíria que nem é explorada e nem se sabe. A própria Valíria em si, que depois ninguém nunca mais voltou, tem muita magia no entorno daquilo e funciona muito mais quando está lá. Então, assim, fora os outros lugares, no passado tinha muito mais coisa de magia. Foi ele que matou e ele que ordenou que usassem esses ossos pra construir esse salão, onde ele foi ordenado rei, onde ele reinou sobre os Homens de Ferro. A história conta que é meio que esses ossos de Naga, esses feitos dele, que já eram mitológico a questão dele ser conectado a deuses e tudo mais, mas principalmente esses ossos aí foram que deram legitimidade pra ele como rei, fizeram as pessoas acreditarem mais e servirem mais ele como o primeiro rei ali dos Homens de Ferro. Mas aí tem uma coisa, né? Como eu disse, isso é tratado muito como uma lenda, então existem pessoas que acabam que não acreditam nisso na história também. Muitos falam que esses ossos de Naga que teria ali, na verdade não seriam ossos, seriam alguns restos de construções antigas, na verdade, que ficam por ali. Outros acreditam que realmente são os ossos, porque duraram todo esse tempo e ficaram firmes ali, o que justifica a mágica no entorno desse dragão gigantesco, marinho e muita coisa assim. Mas conhecendo o universo de Game of Thrones, assim, principalmente as duas principais séries que estão em TV aí, né? House of the Dragon, que mostra os dragões mesmo, as criaturas mágicas e suas capacidades. Mas Game of Thrones em si, que mostra menos dragões, mas que ainda assim mostra muita magia. Conhecendo tudo isso, eu não duvidaria de que isso de fato possa ser real. Tipo, a história é repleta de lendas, tem muita magia na história no passado ali. Então, meu querido, pra um negócio desse ser real, assim, não tem muita dificuldade. E aí que a lenda é explicada, a gente se conecta com o ponto do presente dessas histórias, né? Aí você pode colocar como presente o Game of Thrones, que já acabou, e a gente não sabe quando vai ter continuações, ou o próprio House of the Dragon, que tá mais palpável, vai continuar aí, né? Que se passa quase 200 anos antes. No meio disso tudo, principalmente se a gente pega esse mapa bem aberto aqui, você vai ver que os mares no entorno de Westeros são muito inexplorados, são muito vastos, tem muita coisa ainda nesse mundo que não é conhecida. Principalmente uma pergunta que eu respondi recente num vídeo de comentários, né? No final das contas, o que tem pra oeste de Westeros? Ninguém sabe, entendeu? É aquela questão da Arya lá no final de Game of Thrones, que não foi respondida, então pode ser criado diversas coisas, muitas coisas podem ter pra lá. Pelas Ilhas de Ferro ficarem mais a oeste, você pode dizer, inclusive, né, que esses dragões marinhos podem existir pra oeste mesmo, e, inclusive visitaram aqui, por isso a questão do dragão Naga, que era o maior de todos, ou podem ter ainda maiores. E assim, ao longo dos livros, né, principalmente da série Gelo e Fogo, a gente tem muitas criaturas gigantes que desafiam muito a lógica também. Lobos gigantes, krakens gigantes que vivem no mar, e os próprios dragões, que tem dragões gigantescos que voam aí. O que impediria de ter dragões marítimos, como a própria lenda aí dos Homens de Ferro, como eles mesmos dizem. João Vitor, poderia existir então nas profundezas do mar, no meio da história de House of the Dragon, ou no meio da história de Game of Thrones, algum dragão marinho que não foi mostrado? Então, na história, ainda é dito que os Homens de Ferro relatam certas formas maciças no meio da água, certas criaturas gigantes emergindo em meio à tempestade que não são possíveis de se definir o que elas são, vários avistamentos que são ditos assim. E lembrando que a região onde eles navegam e eles têm potencial de navegar é uma das regiões não tão exploradas assim. É possível que sejam espécies remanescentes das anteriores, da época da lenda, que possam ser nem tão grandes assim, ou possam ser ainda maiores, outras espécies, outros tipos. O oceano é vasto, assim como no mundo real, né? O oceano o fundo do oceano, o que a gente tem de mar aqui no mundo real, é muito pouco conhecido. E o que tem lá no fundo é muito mais do que tem de terra. Então, no mundo de Westeros é a mesma coisa, no mundo aí de Game of Thrones, né? Tem Essos também e tudo mais, mas ainda assim, o que tem no mar é muito mais. E assim, você poderia pensar, né? Tem algum personagem assim nessa história que poderia ter o papel de encontrar em algum momento, encontrar algum dragão assim? Tem um personagem muito perfeito lá de Game of Thrones que poderia se encaixar com isso, que é o Euron Greyjoy, o cara que tem sede de poder, que tem muito envolvimento com magia negra e aquela parte mais obscura e muita coisa. Você pode até falar, mas ele morreu na história de Game of Thrones. Não importa se ele morreu, pode contar a história de algo que ele descobriu, algo que ele mesmo avistou, por conta desse desejo dele de poder, esse envolvimento com magia e muita coisa.
coisa. Ou podem aproveitar algum personagem que às vezes não é nem da família Greyjoy, que seria estranho de encontrar criaturas marinhas. Mas como a gente tá em House of the Dragon e quem tá mais focado no mar e quem tem mais foco, assim, nessa questão de mar são os Velaryon, seria perfeito os caras colocarem o Corlys ou até mesmo o Elend, né, alguém deles, que sempre tá no mar e vai ter batalhas marítimas aí, principalmente na terceira temporada, pra poder avistar alguma criatura assim. Não precisa nem da criatura ter um papel importante na história, mas só na série mesmo falar que em algum momento da história eles avistaram um dragão desse, mostrar o dragãozão. Rapaz, só de ter uma cena dessa de um dragãozão desse aparecendo já seria extremamente empolgante, né? É uma ideia tão ampla e que pode trazer diversos cenários que até mesmo você pode pensar no seguinte, né? Tipo, depois de anos, você poderia imaginar que essas criaturas possam ser despertadas e virarem um novo problema ali em Westeros. Estão lá no mar só aguardando ser despertadas, é só alguém mexer ali. E aí, alguma produção futura pós Game of Thrones, os caras fazerem isso e mostrarem esse novo problema, essa nova etapa aí de problema pra Westeros, mostrar alguma família que pode acabar controlando os próprios dragões marinhos, seria uma expansão bem maior pra história. Você colocar essas famílias ligadas à água, né, pra poder reivindicar dragões marinhos, por exemplo, os próprios Greyjoy ou os próprios Velaryon, que detalhe, depois da história de Game of Thrones ainda existem os Velaryon, tá? E é um negócio que inclusive já contei em vídeo. João Vitor, mas não vai ter nada contando após a história de Game of Thrones, eles vão parar por ali. Como eu já disse, as histórias do passado estão sendo contadas agora, HBO e Warner quer contar mais coisas do passado, House of the Dragon, Cavaleiro dos Sete Reinos e toda aquela coisa toda, mas em algum momento vai esgotar o interesse sobre isso e eles vão ter que trazer alguma coisa após Game of Thrones, principalmente depois que o George soltar a continuação do livro, né, e se soltar em algum momento. Mas enfim, eu quero que você coloque nos comentários se você sabia que existia a possibilidade de terem dragões marinhos nessa história de Game of Thrones, se você acha que poderiam trazer de volta, que você acha que podem estar ali nos oceanos de alguma forma e assim, só esperando serem despertados. Você quer mais curiosidades assim, quer mais coisas e novidades sobre esse universo, que em breve deve vir algumas bombas aí, né? Não deixe de se inscrever no canal, que a gente traz toda a cobertura aqui. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação e já já eu tô de volta. É isso aí, um abraço, fui!